faz a captação dos encontros que aqui acontecem para que sejam retransmitidos nacionalmente na grade de programação da TV Cultura. Solicitamos a todos os presentes na sala principal do café que assinem o termo de cessão de direitos de imagem e voz decorrentes da participação nas gravações. O termo se encontra na recepção do Espaço Cultural CPFL. Agradecemos a participação. Iniciamos esta noite o quarto ciclo do módulo Café Filosófico, do projeto Novas Identidades, a Vida em Transformação, Conhecimento, Sabedoria e Felicidade, com o tema Dilemas Éticos. O módulo tem curadoria de Renato Giannini Ribeiro. Renato Giannini Ribeiro é doutor e professor titular na USP, defendeu mestrado na Sorbonne e entre suas obras destaca-se A Sociedade contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil, Prêmio Jabuti em 2001. Foi também curador das versões 2003 e 2004 do Café Filosófico no Espaço Cultural CPFL. O tema desta noite é Ética no Relacionamento e será discutido pelo psicanalista Alejandro Luis Viviani. Formado em Buenos Aires, na Argentina, foi professor universitário e supervisor em diversas instituições de formação de psicanalistas. Desenvolve atividades teóricas e clínicas em São Paulo e coordena grupos de estudo de teoria freudiana e lacaniana. É organizador dos livros Sexualidade Feminina e Masculina e Temas da Clínica Psicanalítica e editor da revista de psicanálise Textura. A revista Psicanálise Textura vocês poderão procurar no site www.revistatextura.com. Vamos, portanto, receber com um caloroso aplauso Alejandro Luis Viviani. Boa noite. Muito obrigado. Agradeço o convite e a presença de vocês e peço desculpas pela oportunidade. Portanto, se não me compreendem, por favor, me interrompem, perguntam. Vamos a aproveitar do café filosófico justamente para poder ter um diálogo. Provavelmente nada filosófico, ou pouco filosófico e mais psicanalítico. O tema que hoje nos convoca é um tema que me convida a pensar a questão do relacionamento dentro da ética, mas precisamente dentro de uma ética psicanalítica. E vou precisar para isso introduzir alguns conceitos de psicanálise de uma maneira um pouco sumária, mas para poder sustentar ou dar suporte à argumentação que trago para vocês. A ética, tanto a ética como a moral, tem uma tradição na filosofia, faz referência aos costumes, e a moral e a ética foi trabalhada fundamentalmente por Aristóteles. Aristóteles se preocupou fundamentalmente por saber se as virtudes e se as ações do sujeito eram éticas. Ele se propôs, ou se colocou, grande parte dos problemas éticos atuais. Quando ele se propõe o tema da virtude, se uma virtude é ética, a virtude é uma palavra que significa força, significa, a virtude é algo, uma coisa que é fundamental para o ser. Essa coisa que é fundamental para o ser é o bem do ser.
Se nós transportamos esta ideia para o ser humano, consideramos então que essa virtude, que é seu bem, é um bem singular, particular, essa virtude é o que caracteriza ao homem. Portanto, isso vai ser seu caráter. Para aqueles que trabalham em psicanálise, o caráter, em termos psicanalíticos, faz referência ao que se chama a fixação pulsional. Parênteses, só uma resposta para os analistas provavelmente presentes aqui. Existem várias possibilidades de pensar a ética, dependendo de cada filósofo que nós podemos interrogar, mas, em primeiro lugar, se considerou a ética como uma ciência dos costumes, ou a ética a ciência que toma por objeto aos objetos morais em todas suas formas. Existem distinções ou dificuldades para situar e localizar o que é uma ética individual e o que é uma ética social, ao ponto dos existencialistas chegar a dizer que é insustentável uma ética social, que só se pode fundamentar uma ética individual, uma ética singular. Kant y Hegel tienen posiciones un poco diferentes, ya llegan a hablar de legalidad de la ética, que es a cualquier acción que el sujeto realice por orden o bajo a determinación de la ley, o aquella acción que el sujeto individualmente puede hacer por amor a la ley. En Hegel encontramos la idea de eticidad, que correspondería a una forma social da ley, correspondería a una ley social. A diferencia de una intencionalidad, de una voluntad subjetiva da ley. Entonces él va a hacer una distinción entre ética subjetiva y ética objetiva. Esa ética objetiva es la que se llama eticidad. Cuando esta problemática surge, aparecen centradas cuestiones ligadas al tema da moral, de donde surgen tres ideas que son moral, que el sujeto que está sometido al valor, un sujeto que es inmoral, que es aquel sujeto que va contra el valor, y un sujeto amoral, que es un sujeto que es indiferente al valor. Quer dizer, nos impõe uma questão ética, uma questão de valores e uma questão de bens. Onde está o bem e onde está o valor. Quando o tema proposto inclui a palavra relacionamento, muitos podem pensar que nós poderíamos começar falando de o que é ter um bom relacionamento, o que é ter um mau relacionamento. Me parece que é necessário introduzir uma ideia que considero fundamental para pensar isto, que é a ideia de que qualquer sujeito que conheça, que tenha consciência da ética, isso não implica que esse sujeito atue conforme a ética. Então, nós podemos conhecer a ética, mas não necessariamente actuar conforme a ela. Bom, por que razão pode acontecer isso? Por várias, mas uma delas é que existe em todo sujeito o inconsciente. Então, em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o inconsciente é um lugar psíquico diferente do pré-consciente consciente, que funciona com leis e com princípios diferentes. Es decir, el inconsciente no se define por no ser consciente, sino que se define por principios diferentes, procesos diferentes, elementos diferentes a aquellos que se encuentran no preconsciente consciente. Cosa que vocês devem conhecer, un sistema llamado inconsciente funciona pelo princípio do prazer e o sistema preconsciente consciente funciona pelo princípio da realidade.
São dois princípios diferentes. O princípio do prazer diz: todo prazer tem que ser imediato, não importa nada em absoluto a segurança do sujeito, não importa em absoluto se isto pode levar à destruição do sujeito, o que importa é sua satisfação. No caso do princípio da realidade, diz: todo prazer tem que ser postergado, em benefício do sujeito e da realidade. Portanto, temos lugares diferentes, princípios diferentes. Em termos freudianos, se vai falar depois de outros lugares que vocês também já conhecem, que é ego, id e superego, em uma má tradução, seria eu, isso, super-eu. Bom, agora, colocado isto, por que estou colocando isto? Porque acontece na vida do sujeito algo que é fundamental para considerar a relação que o sujeito vai ter com a lei, a relação que o sujeito vai ter com a ética. Mas, em primeiro lugar, quando nós falamos de lei em psicanálise, estamos falando de uma lei que é fundamental para a cultura e que é fundamental para a constituição do sujeito, que é o que se chama a lei contra o incesto. Então, nós temos aqui outra questão que vocês já também devem ter ouvido falar, que é o complexo de Édipo. Então, todo sujeito é constituído em relação à lei a partir do complexo de Édipo. Eu vou ter que fazer um pequeno esquema para, ao menos, aí orientar onde vou estar endereçando minhas colocações. Para mim também. Tudo bem. Bom, quando nós falamos de Édipo, claro que eu vou fazer uma exposição sumária e tudo o que estou falando é muito... Estou indo um pouco rápido, quizá demais, mas, por favor, podem interromper e perguntar. Quando eu falo de complexo de Édipo, claro que vou falar de mamãe, de papai e da criança, tá legal? Mas nós temos que considerar que mamãe, papai e criança são, digamos, posições que dependem também de algo anterior ao nascimento desta criança da qual vamos falar. Isto quer dizer que a criança vai ter um lugar na família, mas esse lugar na família vai depender também das formas de resolução do Édipo, tanto da mãe como do pai. Então já vamos para outra geração. Vai ter importância e incidência as posições dos avós maternos e paternos. Então, simplificando, reduzindo a ideia, e sem desenvolver em toda a sua magnitude o Édipo, vamos considerar o seguinte: existe um primeiro lugar, que é o lugar da mãe, o segundo lugar, que é o lugar da criança. Nós partimos de uma ideia que é a seguinte: desde o momento que existe desejo porque falta alguma coisa. Vou retomar esta ideia daqui a pouco. Se nós temos, em primeiro lugar, a posição da mãe, nós podemos dizer que a mãe constituída, um ser constituído, um sujeito constituído, essa mãe deseja alguma coisa. Quando ela tem seu filho aparece para essa mulher como um objeto de seu desejo. Então, esse filho aparece preenchendo um desejo que ela tem, sendo um objeto para esse desejo. Aqui se estabelece, nesta relação, uma aparente unidade, uma aparente plenitude. Digo aparente plenitude por quê? Porque se o desejo lhe falta um objeto, nada indica que este objeto, que é posto no lugar daquele que falta, seja da mesma forma e do mesmo tamanho do que falta. Quer dizer, este vai ser outro objeto. Sendo outro objeto, o desejo da mãe não está preenchido, mas aparentemente cria uma ilusão de completude e de unidade, a qual se chama narcisismo. Então, o narcisismo não é só a ideia de
investimento libidinal erógeno sobre si mesmo, senão esta ideia, esta ilusão de completude, de perfeição. Nesta relação, então, aparentemente não falta nada. Estão completos, é perfeito, é um estado maravilhoso. Agora, aqui há um desejo que realmente ele não está preenchido completamente. O fato de não estar preenchido produz um deslocamento deste desejo que estava aparentemente preenchido por este objeto, se desloca hacia un tercero elemento que se llama pai. Este deslocamento implica uma entrada, uma intervenção do pai, a qual nós chamamos castração. Então, quando nós falamos de castração, nós não estamos falando de nenhum corte de um pedaço do corpo. Não estamos falando do corte de nenhum órgão. Estamos falando de uma forma simbólica de separação de uma relação. Da relação entre a mãe e a criança. Esta intervenção, então, esta castração, que implica o enunciado de uma lei, então implica o enunciado da lei contra o incesto, produz o seguinte efeito. Produz que esta criança, que supunha que era o objeto de desejo da mãe, a partir do momento que entra este terceiro elemento e desloca o desejo dela, da mãe para outro lugar, tira a criança do lugar de objeto de desejo, diz para a criança, você não é o objeto de desejo, mas, simultaneamente diz, te falta alguma coisa, você perdeu alguma coisa. Portanto, se você perdeu alguma coisa, a partir deste momento, você deseja. Então, o desejo, ele é produzido por uma perda, por uma falta. Ele é produzido por essa intervenção do pai. Se vocês lembram, devem ter lido o Banquete de Platão, que faz referência ao tema do amor, mas se vocês não leram, vocês sabem da historinha, conhecem a história, que é a história do ser andrógeno. Quando vocês dizem, estou procurando minha outra metade. Essa história, não é? É dizer, tinha então o banquete, são várias exposições, é uma coisa assim, não é? As pessoas comem, bebem e vão falando. Então, Aristófanes fala do ser andrógeno, que inicialmente os seres humanos eram seres redondos, com duas cabeças, quatro braços, dois sexos. Eles quiseram tomar o poder dos deuses, e quando tentaram tomar o poder dos deuses, foram castigados, divididos pela metade, cada um separado do outro e cada um para seu lado. A partir desse momento, cada um deles procura a outra metade. Com a seguinte consequência: quando uma metade encontra a outra, o prazer é tão grande que eles morrem de inanição. Tá? A última exposição do banquete é a exposição de Sócrates. E ele diz que ele aprendeu com uma mulher, com uma prostituta, Diótima, que amor e desejo nunca é amor e desejo do que se tem. Sempre é amor e desejo de aquilo que não se tem, de aquilo que falta. Bom, dentro dessa ideia, nós localizamos que a falta, a partir da qual surge o desejo, é a falta produzida por uma lei, que é a lei contra o incesto, e que a partir dessa intervenção da lei, surge um sujeito que deseja. Este sujeito que deseja, então, ele tem seu desejo amarrado a uma lei. Portanto, nós podemos dizer que aqui haveria uma relação, o bem do sujeito estaria nessa lei, haveria uma relação do sujeito que deseja com a lei, haveria uma concordância com a lei,
e não haveria nenhum problema. O sujeito, a partir daqui, se vira na sua vida. Teria que ir em frente na sua vida com seu desejo. Esta lei, uma vez que funciona, que ela opera, ela instaura uma instância psíquica que se chama super-eu. Esse vocês conhecem muito bem. Esse conhecem bem de perto porque é aquele que gera culpa. Aquele que vocês, quando sentem culpa, é produzida por ele. Esse super-eu vai ser a internalização da lei contra o incesto. Então, a ideia é a seguinte. É necessário que a criança, uma vez que identificou a lei com o pai, separe a lei da imagem do pai, se identifique com a lei, quer dizer, introduza a lei dentro do aparelho psíquico, e dessa maneira a criança entra na cultura. Então a lei, ela está na cultura, ela faz parte da cultura, já tem uma incidência singular no sujeito, o sujeito se estrutura acorde com a lei e haveria uma relação ética entre seu desejo e a lei. E aí tudo bem. Em princípio, tudo bem. Se não for, porque o sujeito nada quer saber disso. Porque o sujeito não quer perder esta posição. Porque o sujeito não quer perder o narcisismo. Na medida em que o sujeito não quer perder o narcisismo, não quer nenhuma perda, quer a manutenção deste estado de ilusão, de perfeição, de plenitude, então o sujeito, para poder manter isto, ele que faz? Ele desconhece isto, diz que desconhece isto e inventa a fantasia inconsciente. Então, a fantasia inconsciente é uma tentativa do sujeito de recuperar sua posição em relação a um outro e realizar um incesto. Vejam que aqui o incesto, então, é este estado de plenitude. Bom, então aqui poderíamos começar a entender alguma coisa no sentido seguinte. Nós podemos dizer que temos determinados princípios, determinadas afirmações. Por exemplo, ama a teu próximo como a você mesmo. Podemos dizer que são princípios, é um princípio religioso, mas é um princípio dentro da ética religiosa. E nós podemos dizer que esse princípio nos propõe um bem. Nos propõe um bem de amar a outro como amo a mim mesmo. Mas se o amor para mim mesmo é um amor na qual eu me tomo como meu próprio objeto e é um amor, portanto, narcísico, qual é a garantia que eu tenho de, no meu relacionamento com o próximo, poder amá-lo? Se um outro me diz em relação a mim que nós não somos iguais, sino que nós somos diferentes. O outro, o semelhante, ele me impõe a diferença. Então, isto gera uma dificuldade de poder amá-lo, em primeiro lugar, porque como vou, eu, que estava na posição de objeto, portanto, de esse único objeto que preenchia esse lugar de desejo e, a partir de preencher esse lugar, era amado por isso. Não poderia ter nunca um outro que rivalize comigo. Porque se eu tenho outro que vai rivalizar comigo em relação a essa posição, eu não vou amá-lo, vou matá-lo, vou destruí-lo. Compreende? Então, a posição do narcisismo na vida social, na prática social, nos leva à destruição. Nos leva a não suportar, entanto, somos tomados por essa fantasia, não suportamos as diferenças com o outro. E na medida que não suportamos as diferenças com o outro, tentamos anular ao outro, destruir ao outro. Então, nós que temos aí? Nós temos que essa fantasia que me leva a esta ação, na realidade,
que me leva a entrar na realidade, tentando cumprir essa fantasia de ser o único, me vai levar a desafiar essa lei, porque a lei justamente diz, escuta, há diferença se você não é o único, porque a lei funciona desde o momento que há um terceiro. Então, quando eu desafio a lei, quando eu tento transgredir essa lei, o que acontece? O super-eu vai reagir porque eu estou sendo transgressor. Então vai gerar culpa em mim. Portanto, haveria uma primeira linha que é que existem sujeitos morais que tentam transgredir a lei para demonstrar a eficiência e eficácia da lei. Tá? Então nós temos sujeitos, por exemplo, tem sujeitos que Freud chama de delinquentes por sentimento de culpa, ou tem outros que se chamam os que fracassam quando triunfam. Então, diz o seguinte, bom, inclusive isto é importante para pensar a seguinte ideia, que quando nós vemos uma situação social, percebemos uma situação social, nós temos grandes possibilidades de enganar-nos em cima as causas desse acontecer, na medida em que nós não sabemos de quais são as determinações inconscientes desse fato. Então, nós podemos ver que há um sujeito que, de repente, ele está bem na vida, tem sua empresa, ele está dando certo, entre aspas, não é decir, porque depende dos ideais de cada um, mas tem sujeitos que se dão bem, estão trabalhando, têm sua empresa, de repente, quando estão no ponto mais alto de sua posição profissional, de sua posição empresarial, eles fracassam. Eles caem. Não? É decir, eles cometem algum erro, entre aspas, e perderam tudo o que tinham. Ou a mulher que sua ambição é se casar com determinado fulano e o objetivo de sua vida é casar-se, no momento que consigue, está por casar-se, ela faz algo para não dar certo. Então, bom, por que acontece isso? Bom, acontece porque esse desejo, que seria um desejo tão imenso, seria uma realização tão grande, tem a mesma conotação, o mesmo estatuto que o incesto. Então é melhor evitá-lo. Para que conseguirlo? Se melhor, evitando, eu me preservo como sujeito. Se eu consigo, vou sofrer o castigo do super-eu de uma forma interminável. Então, nós podíamos pensar, bom, mas aparentemente não tinha nada disso, mas em realidade tem algo disso. Obrigado. Tudo bem. Bom, a seguinte questão está em... Es decir, tem vários fenômenos da vida cotidiana a partir do qual, ou em relação aos quais se pode pensar isto que estou colocando. O que estou colocando é, em primeiro lugar, que existe uma forma de relação, de posição moral, que implica uma submissão aos valores, mas que um sujeito pode estar dentro da moral e, simultaneamente, transgredir a lei para confirmar a eficácia da lei. Mas então, este sujeito é um sujeito moral, mas temos outros sujeitos que são sujeitos imorais, que são sujeitos que transgridem a lei, mas não para demonstrar a eficácia da lei, sino para demonstrar sua inutilidade. Demonstrar que não serve para nada a lei. Que entre eles, aqueles que representam a lei, ou aqueles que estão no lugar da lei, e eu, que estou neste lugar para ser proposto por esta fantasia inconsciente, eu sou muito melhor que eles. E disto não temos que ir muito longe para pensá-lo. Obviamente não vou ser eu que vai entrar hoje nas questões também políticas, mas
do cotidiano. Vai ter uma reunião sobre isso, né? Então, mas tem outros sujeitos que eles estão fora da lei. Eles são indiferentes, mas são indiferentes porque para eles não há nenhum tipo de incidência da lei. Aí nós podemos considerar que existem determinadas formas de loucura, que é a loucura mesmo, na qual não há nenhuma incidência da lei. Estou colocando estas ideias que, em realidade, não estou falando especificamente, mas porque teria que falar uma diversidade de estruturações existenciais e de psicopatologias, ¿no? Porque todo isto vai, toda a psicopatologia psicanalítica, mas estou tentando definir em traços gerais o que acontece em relação à prática social ser uma prática transgressiva ou uma prática não transgressiva da lei, em geral, frequentemente, nas grandes maiorias, é transgressiva em função da fantasia inconsciente. Então, você pode dizer, bom, tudo bem, e aí, como se pode fazer, então, quando nos encontramos com esta realidade? Então, bom, aí vem o que nós podemos fazer. É decir, a psicanálise tem algo para fazer aí. É decir, nós temos uma possibilidade de intervenção sobre isso. Com isto quero dizer que está à disposição de aqueles que quiserem fazer a experiência e que aqueles que sofrem com sua posição de transgressão em relação à lei e que não sabem e não consideram, não podem considerar de que maneira podem deixar de sofrer e viver de uma maneira mais simples, bom, a psicanálise tem uma resposta. É decir, é necessário, então, dentro de um trabalho analítico, dentro de um processo analítico, poder levar ao sujeito a trabalhar sua fantasia inconsciente, analisá-la, a chegar a construí-la, para poder recuperar uma posição desejante que é uma posição concorde com a lei. Por exemplo, se nós temos uma mulher, pode ser um homem também, vamos por uma mulher, que tem como precondição para estabelecer qualquer relacionamento que o homem seja casado. Porque ela gosta de homem casado, mas não gosta de outro tipo de homem, gosta só de homem casado. É decir, não podemos ter uma mulher que trabalhe com João, ¿no? E que João ficou solteiro durante 50 anos. De repente começou a namorar. Diz, eu, João, sempre gostei de João. É decir, a condição está em que ele tem que ser um cara casado. Bom, quer dizer que ela, esta mulher, obviamente, na coisa mais simples psicanalítica, vai dizer, bom, quem é o homem proibido para uma mulher? O pai. Então, está indo atrás do pai, claro. Não é tão simples na psicanálise. Quando na psicanálise você vê que uma coisa é simples, você suspeita, porque nunca é simples. Não? Sempre é bem mais complicado. Mas estou tentando dar um exemplo. É dizer, se esta mulher tem essa fantasia na qual ela se realiza com aquele homem que põe no lugar do pai, porque ela dessa maneira rouba a esse homem da mãe e se vinga da mãe das atrocidades que ela fez durante a vida desta mulher, que devem ser muitas, obviamente. Então, esta mulher tenta realizar dessa maneira o Édipo, o qual vai trazer para ela consequências culpógenas a nível do funcionamento do superego. Bom, então a psicanálise tem algo para fazer? Sim, tem para fazer. Tem para fazer algo ao ponto de levar a esta mulher a mostrar que não precisa seu desejo estar afunilado em uma fantasia que vai ser uma fantasia transgressiva da lei, quando ela pode ter um desejo concorde à lei que levaria a uma coisa muito mais simples, que ela pode gostar de qualquer homem, não precisa ser que sejam casados. E os casados deixam de ser interessantes. É decir, a vida se simplifica muito com isso. Bom, é decir, temos homens que... Eu estava lendo hoje o chamado da reunião nossa e dizia algo assim como
que acontece com a fidelidade, com a lealdade e a fidelidade depois de tantos anos de casado, não? Então, eu perguntava, em primeiro lugar, eu perguntava, bom, tudo bem, a lealdade, a fidelidade é um grande tema, não é? Podemos discuti-lo, mas é fidelidade ou lealdade a quê? É ao parceiro ou é ao desejo? Por que caminho vamos? Se nos perguntamos pelo parceiro, vamos por um caminho. Se nos perguntamos pelo desejo, vamos por outro caminho. E se vamos pelo caminho do desejo incestuoso, pioramos as coisas. Tá? Então, vamos ter que delimitar um pouco melhor o problema para saber, bom, vamos ser acordes a que lei? Bom, em princípio, me parece que estar acorde com a lei, estar acorde com a lei contra o incesto, nos permite o seguinte, nos permite ter um desejo, se gera um paradoxo, que é o seguinte, o desejo, ele surge pela proibição. Então, o desejo surge porque há uma perda. Esse é o preço que se paga pelo desejo. O desejo, a partir do momento que ele perdeu esse objeto, ele vai correr sempre atrás desse objeto. Tá? Porque é o que mais ele quer. O máximo de realização dele seria encontrar esse objeto. O problema é que encontrar esse objeto implica acabar com o desejo. Tá legal? Bom, agora, nós teríamos que o que está no princípio, não? Então nós teríamos que o incesto gera uma ética que se sustenta a partir da proibição do incesto. Então, é um movimento desde o qual o desejo, ele, fundado por uma lei que produz uma perda, faz possível a existência de um desejo, mas de um desejo limitado. Quer dizer que há um limite para o desejo e esse limite é a impossibilidade. E eu diria que, além da impossibilidade, diria que é a inexistência do incesto. Porque estávamos falando de que está em origem dessa ideia de incesto uma fantasia. Então, nós poderíamos considerar que podemos viver uma vida com uma ética do desejo, na qual o desejo tem como ponto fundamental seu limite. Há uma limitação do desejo. Isto, em Freud tem uma frase, que é uma frase bastante interessante, que ele diz, porque uma lei está operando, então é a lei contra o incesto, um objeto se perde. No lugar deste objeto, o perdido, se põe uma série substitutiva interminável de objetos. Todos estes produzem prazer. Nenhum destes vai produzir tanto como aquele que está perdido. Bom, tudo bem, mas podemos negociar bem aí, porque entre ir atrás do perdido, perdernos, quer dizer que a nossa proposta seja a pior, vamos fazer o possível, o menos pior. Fiquemos com os outros objetos que nos produzem prazer e muito obrigado. O problema é que isso implica a renúncia ao narcisismo. Então, novamente estamos nesse circuito que, me parece, a psicanálise aí pode contribuir em alguma coisa. Bom, vamos às perguntas. Vocês pensavam que eu ia dar a solução da vida privada, não?
Vai, vai. Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer. Estamos aguardando. Queria fazer uma pergunta. Boa noite. O senhor falou que tem uma lei inicial, que é a lei do desejo do filho pela mãe. E, por exemplo, depois você falou que tem uma distorção disso, sei lá, a mulher que gosta de homem casado, quer dizer, pela proibição desse desejo inicial, acontece uma distorção. Assim. Eu queria que você explicasse como acontece essa distorção. Por que se dá essa distorção? Porque existem mulheres, por exemplo, que não gostam de homens casados, entendeu? Quer dizer, que seria o normal, digamos assim, né? Será que a gente pode usar essa palavra assim? Eu queria que você explicasse um pouco melhor como se dá essa distorção. Eu tentei dar um exemplo, não poderia ter dado qualquer outro, mas o que estou tentando, digamos, fundamentar é que quando o sujeito ele está preso, seu desejo está preso e amarrado a uma fantasia inconsciente, a fantasia inconsciente sempre é incestuosa. Então, essa fantasia vai te levar a uma ação, a uma forma de vida. É dizer, toda a nossa vida, em realidade, está dirigida pela fantasia inconsciente. Nós não sabemos. Você não tem a menor ideia, mas pode confiar, é assim mesmo. É dizer, nós somos de repente você está em uma situação, e você isto pode identificá-lo, você sabe que na tua vida você tem coisas que não pode fazer, porque sempre você se dá mal. E você sabe que não deve fazê-la, e você vai de cabeça e faz. E por que faz? Se sabe que não é bom para você. Bom, primeiro porque, eu dizia antes, porque a aspiração da fantasia inconsciente é a aspiração do pior para o sujeito. Tá? Então, esta mulher, ela, na sua fantasia, não, ela criou que, bom, a forma dela recuperar uma posição de prazer absoluto, seria um excesso de prazer, um máximo prazer, seria com o papai. Tá? Estou simplificando de uma maneira, com papai. Então, bom, papai que é um homem proibido, em geral está casado, se não está casado está separado, mas, bom, já foi de outra, é de outra e nunca será dela, mas tudo bem, ela mantém a fantasia. Então, ela pode realizar essa fantasia de que maneira? Indo atrás de homens casados. Tá legal? Agora, isto arma um circuito que é um circuito problemático, porque é um circuito que gera culpa, não? Porque o super-eu vai dizer, espera, se eu disse, a lei diz que isto não é possível, por que você está fazendo isso? Você não deve fazer isto. Tá? Então, o super-eu que faz? Ele pega o eu do sujeito e bate nele. Tá? Moralmente bate. Então, o sujeito sofre moralmente, mas continua com a fantasia e apanha. Quanto mais ele transgride, mais força gera no super-eu. Então, é um círculo interminável isto. Sim, como se sai desse círculo? A análise tem uma saída para isso. ¿Te respondi a pergunta? Sim, mesmo? Tá bom. Oi, quando você falou sobre quando você encontra o objeto, quer dizer, quando você falou do narcisismo, né, que é o retorno à mãe, que é o retorno à satisfação plena, né, à perfeição, acho que você começou também a falar sobre você afirmou que isso, quando você encontra a perfeição, quer dizer, quando você se completa, o resultado disso, segundo o Banquete, é a inanição, né? Então, quer dizer, você encontrar a parte que te completa, né? Você encontrar aquilo quem você sempre procura durante toda a vida, implica numa inanição.
o fato das pessoas romperem relacionamentos perfeitos, ou o fato seria uma espécie de uma fuga para a vida só, mas é uma vida de realizações a partir de outros objetos. E também o fato de, como a gente observa, né, muitos relacionamentos que a pessoa gosta de se relacionar com quem faz mal para ela, com quem ela pode brigar, ou seja, gosta de se relacionar com alguém que a maltrate, né? Quiser explicação, qual seria a explicação disso também, né, dentro desse contexto? Bom, bom, em primeiro lugar, claro que eu não tenho, eu teria que saber, isto que eu trago, não é? É uma espécie de, são conclusões, não? Clínicas, não é? Mas isto quer dizer o seguinte, não toda mulher que gosta de homem casado, a argumentação é a mesma. Es decir, cada inconsciente es singular, cada argumentación es diferente, cada fantasía es totalmente diferente. Hay componentes das fantasias que não desenvolvi, mas que dão particularidade a essa fantasia. Então, chegar a uma resposta implica todo um trabalho, e um trabalho analítico, né? Agora, você diz, bom, alguém que tem um relacionamento perfeito, você conhece um? Eu não conheço nenhum. Es decir, ¿cuál es el relacionamiento perfecto? ¿Entre quién y quién? Você puede estar apaixonado, puede gostar de alguien, puede tener una fixación amorosa. Você puede pensar que es perfecto, mas que esa perfeição, como você, desde onde você define essa perfeição? Né? Lacan tem uma definição do amor que é complicada, mas é interessante. Diz, amar é dar o que não se tem a alguém que não é. Amar é dar o que não se tem a alguém que não é. Quer dizer, estamos partindo do seguinte, se há desejo em um sujeito e há desejo em outro sujeito, eu posso acreditar, porque o amor me leva a isso, a acreditar, não é? Que cada um, ou eu posso acreditar que o outro, ele tem um objeto do meu desejo. Aí seria perfeito. Se realmente tivesse e eu encontrasse, seria tão perfeito que eu não procuraria mais nada, seria isso. Tá? Mas não teria mais desejo, porque o desejo estaria preenchido. Agora, como seria possível, não? Esse encontro quando cada desejo está sustentado por um objeto que está perdido? Quer dizer, o que vamos a ter vai ser encontro entre desejo e vazio, desejo e vazio. Ainda bem, ainda bem. Agora, se você se separa de esse ser com o qual você pensava que tinha um relacionamento perfeito, e você se separa para partir para outros relacionamentos, bom, quizás seja por outras razões, que não gosta mais, que acabou, que não porque era perfeito. Compreende? Decir, a perfeição que está proposta é um inferno. É um inferno porque é uma perfeição que te anula como sujeito. Quando eu digo sujeito, é dizer sujeito é aquele sujeito que deseja. Então, é perder-nos como sujeito, perder nossa existência como ser em falta. Quer dizer, o problema nosso problema está no seguinte, que o narcisismo é aquilo que nos leva a querer sempre ter uma definição do ser. A lei nos diz o tempo todo que, como ser, você é um ser que lhe falta alguma coisa. Tá? Então, nós entramos em outra categoria, que é a categoria de falta em ser. Esta categoria é a mais difícil de aceitar por nós e pelo narcisismo, porque é uma renúncia. Mas é uma renúncia que nos articula com a lei, que nos permite gozar do corpo, que nos permite gozar da sexualidade, mas que nos põe um limite. E se nos põe um limite,
no qual, a partir do qual nós não precisaríamos transgredir. É decir, não precisaríamos, porque em vez de você dizer, bom, agora, ou se você transgride, você é responsável pelo acto de transgressão. Você tem clara consciência do acto de transgressão e você carrega com as consequências. Então você tem várias opções. Você diz, bom, gostei de fulana, então vou pular a cerca porque gostei de fulana. Tudo bem, gostou de fulana. Bom, você tem outra opção, que é se separar. Não precisa. Bom, não, pero não quero separar, não quero separar, quero pular a cerca. Bom, arca a consequência de pular a cerca. Mas você sabe conscientemente que está pulando a cerca que vai arcar com essas consequências. E você adopta essa posição ética. Está clara a ideia? Agora, em relação a isto, veja que esse limite que a lei põe é o limite também que nos leva a, bom, por que com o semelhante, se nós entramos com essa rivalidade que queremos destruí-lo, queremos matá-lo, por que matá-lo? Se nós temos as palavras. Há um limite que a lei põe, não é? que a lei lhe impõe ao sujeito e que lhe permitiria viver de uma forma acorde com um desejo que é um desejo limitado. Bom, tá? Sim ou não? Boa noite. Boa noite. A sociedade contemporânea cada vez mais vem lutando para abolir, talvez, o superior, né? Cada vez mais se luta por liberalizações e estender cada vez mais as liberdades e tal, né? Liberdades que eu digo não liberdades em si. E o senhor acabou de dizer... Qual é que você disse? Porque não sei se é a mesma que eu penso. Liberalização do casamento entre homossexuais e por aí vai. Tirando se é válido ou não, sem entrar nesse âmbito, eu acho que é uma luta da sociedade contra o superior, né? E o senhor acabou de dizer que quando se abolir o superior, talvez as leis, e a gente acaba estagnando no sentido de correr atrás dessa existência, da completude. O senhor acha que isso tem um limite? Ou o senhor acha isso válido, não válido? Eu queria que o senhor comentasse a respeito. Olha, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, eu concordo com o que você diz. Eu acho que o supereu, a função do supereu, ele está em manter-se vigilante em relação a essa fantasia incestuosa. Tá? Quer dizer, não poderíamos dizer, bom, em algum momento se fala em teoria freudiana se fala, bom, o incesto, o Édipo se aniquila. Tá, tudo bem. Então, se se aniquila, para que queremos o supereu? Justamente, se o supereu é a internalização da lei, claro, nos propõe ideais também, etc. Mas se a internalização da lei é que há, em algum ponto da cabecinha do sujeito, não é? Ou de seu próprio discurso, há um lugar no qual essa fantasia está presente, ela está agindo. Então, por isso a necessidade do supereu. Tá legal? Então, se eu digo, e isto é o que estou propondo, análise tem alguma coisa para fazer aí, que é trabalhar para que o sujeito se confronte com que é inútil, porque o incesto é impossível de realizá-lo. Tá? Não estamos falando das experiências que tem, essas experiências terríveis, não é? de crianças que são abusadas pelos pais e deixa consequências gravíssimas, não é? Estamos falando de esta fantasia que não... bom, esta fantasia é possível levar ao sujeito a ver esta inutilidade desta fantasia, que para ele se propõe como um bem, por isso a questão ética se põe em jogo, como mudam os valores. Não é? Depende de onde você mire,
Se você olha desde o narcisismo, você diz, a lei é ruim. Se você olha desde o desejo produzido pela lei, você diz, o incesto é ruim. Tá? Mas se apresenta como um bem para o quê? Para o pior do sujeito. Então, o supereu está exatamente para isso. Em uma batalha constante entre uma coisa e outra. Quando a psicanálise pode fazer uma coisa que é mexer nesta posição da fantasia, nós temos o quê? A possibilidade de recuperar, eu dizia no começo, disto que o sujeito desqualifica, isto que o sujeito deixa de lado. Quer dizer, se nós tiramos isto que aparece como fundamental, que é a fantasia, não, o sujeito se encontra com quê? Não é que fica pendurado no pincel e tiramos a escada. Não. O sujeito se encontra com uma condição desejante que, a partir do qual ele pode usufruir da sua sexualidade, né? Mas sabendo que há limite para ela. Então, esse é o caminho possível. Não? O caminho possível é que esse excesso de gozo, de prazer, é impossível. Há uma limitação aí. Então, isto não exclui que alguém escolha um homem, um homem escolha outro homem, uma mulher outra mulher. Não é algo que vai contrário a isso. Por isso, o que você diz é interessante porque a ideia é que toda sexualidade teria que ser proibida pelo supereu. Não? E eu acho que a sexualidade que é proibida pelo supereu e que deve ser proibida pelo supereu é a sexualidade ligada a essa fantasia incestuosa. Mas, a partir daí, o resto está liberado. Com quê? Com o limite que a própria lei te impõe. Respondi? O que eu estou entendendo, então, seria que haveria um equívoco, no sentido assim, que as pessoas estariam lutando com a bandeira errada. Assim, que a satisfação real, haveria uma ilusão de que a satisfação estaria naquela plenitude do narcisismo. E que a real satisfação estaria em aprender a incorporar esse limite, não como um limite de uma coisa que vem de fora, mas esse limite, inclusive, como definindo o próprio sujeito como individual e talvez até realmente independente. Então, a gente acaba lutando contra si mesmo, porque cada vez que você tem a oportunidade de definir o seu limite e ficar independente, você se ilude com aquela falsa plenitude. Quer dizer, seria descobrir o prazer do limite. Sim. E isso que a análise ajudaria. Sim. Agora, eu pergunto assim, isso é uma coisa de todas as pessoas, ou algumas pessoas é que precisam dessa ajuda, ou isso é uma coisa do ser humano que todos vão precisar fazer esse aprendizado com uma ajuda analítica? Ou se isso depende da história e de outras coisas da própria pessoa? Olha, eu acho que é inerente a todo ser humano. Eu acho que a psicanálise é uma experiência que alguém tem que querer fazer. Não há por que impor a ninguém uma psicanálise, então é um caminho possível. Não é? Claro que outro pensará que o Pai de Santo é um caminho possível, está ótimo, cada um escolhe seu caminho. Não é? Bom, estou tentando argumentar qual é a leitura que nós fazemos e onde está a implicação ética do sujeito e como nós podemos ter algum tipo de intervenção. Eu acho que é um sofrimento que muitas pessoas passam por isso, não é? Não estamos falando nem dos canalhas, nem aqueles que estão todo o tempo demonstrando que a lei não funciona, sino aqueles que, quando transgridem, eles têm um sentimento de culpa horroroso. Né? E sofrem com isso. Bom, uma psicanálise é um caminho possível. Se você quer que eu diga um pouquinho mais, eu vou dizer um pouquinho mais. Eu acho que isto é uma responsabilidade que o Estado também tem. É dizer, tem que haver condições que o Estado tem que dar para que as pessoas também possam encontrar soluções para seu sofrimento por esse caminho. Mas isso é um problema de saúde pública, não é? É dizer, bom, claro, esta é mais uma coisa que o Estado teria que se ocupar em relação à saúde pública. É mais uma coisa pequena, não é?
modo como foi feita aquela separação ali do início do seu esquema, que estava a mãe e a criança, como que foi feita essa intervenção, tudo isso também vai acentuar mais a dificuldade que a pessoa vai ter para realmente desfrutar desse limite. Sí, inclusive, sí, sí, porque va a haber condiciones de estructura, ¿no? Cuando llamo estructura, llamo lugares, elementos en lugares, relaciones de elementos en lugares en torno de a falta que está posta per la ley, ¿no? Entonces, la estructura con la cual trabajamos es esa, ¿no? Va a haber condiciones de estructura, inclusive quando eu falo de mãe, pai, não estou falando da mamãe e papai biológicos, podem não ser biológicos, podem ser, se eu digo, o pai é aquele que desloca o desejo da mãe, ou seja, ao qual o desejo da mãe se desloca, o pai não necessariamente o pai biológico, o pai pode ser o namorado da mulher, não é? Tá certo? Então, agora, há condições estruturais que permitem que o sujeito possa posicionar-se de diferente maneira frente à lei, para armar sua fantasia. Isso vai dar estruturas clínicas diferentes, né? Aí tem grandes diferenças. Agora, em relação ao que você dizia, e ao que ele dizia, que é o tema da liberdade, não é? Essa é outra questão também, não é? Liberdade até onde? Não? Claro, sim. Sim, exatamente. Exatamente, mas não estamos en un mundo de paradoxos, ¿no? Es decir, y más, en cuanto a neuróticos, vivemos sempre no paradoxo. Es decir, mas por outro lado, você diz, encontra um adolescente, ¿no? E diz, não, tudo bem, eu sou livre, independente, eu sou autônomo, absolutamente autônomo, ninguém tem influência sobre mim, porque eu sou livre. Quer dizer, não tem filiação. Então, ele é seu próprio pai? Aí voltamos. Es decir, si él es el propio pai, entonces él se geró con quién, con la mamá, y cuál es la fantasía que está en juego ahí. ¿Es posible tener esa autonomía, ese nivel de autonomía? O aceitar que no temos una filiación, no es aceitar que nuestra autonomía tenga un límite. Aqui. Não ficou muito claro para mim por que uma pessoa, quando encontra a sua cara metade, ambas morreriam de inanição. Não sei se eu entendi, se é isso mesmo. A ideia que está colocada é que seria tanto prazer que nada mais importaria. Nunca te aconteceu? Estou tentando, já desde o começo, formular uma questão. Eu não sei se eu consegui, mas vamos lá. Vamos lá. Pensando na questão do adolescente, desconsiderando a individualidade, essa busca, então, talvez, de viver essa liberdade, aparentemente, que não segue algum princípio ético, poderia ser uma tentativa de reaproximar o limite? Sim. Sim. Justamente o que eu disse antes era que en estes sujeitos morais que desafiam a lei, desafiam para saber que ela funciona. Para comprobar que a coisa está funcionando, está tudo direitinho. Claro, pagam com o preço da culpa, vão de novo, funciona, culpa, de novo, e assim vai. No que se chama o masoquismo moral. ¿No? Se va en un circuito de placer donde o supereu castiga o eu, que goza con o castigo do supereu, porque de esa manera o supereu diz, o pai, ¿no? Esa figura, diz, te amo, veja quanto te amo, que estou cuidando, ao ponto de, cada vez que você pula cerca, você apanha, então, é uma prova de amor. ¿No? Isso é o que se chama uma posição de masoquismo moral. ¿No? Mas sim, e isso é o mais frequente que temos. Vai, está pensando já? Intuição feminina, isto. Com relação
a um relacionamento, para manter o desejo dentro desse relacionamento, manter o relacionamento, é necessário, então, vou ver se estou concluindo errado ou certo, é necessário que não haja uma plenitude, então. De novo, para manter o desejo, é necessário que não haja uma plenitude. Sim, mas há plenitude. Porque se partimos de que o suposto é verdadeiro, de que o que causa o desejo é um objeto que está perdido, então, por princípio, não haveria nunca plenitude. Tá? Então, sempre o desejo se manteria. É uma coisa que mais ou menos está ordem. Você procura para lá o que perdeu para lá. Bom. Oi. Eu queria saber se existem pessoas que conseguem viver paralelamente com essa lei sem querer transgredi-las. Sem transgredi-la? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A pergunta é meio paralelamente à lei sem transgredi-la. É uma meio paralelo ou acorde com a lei? Sem ter que provar se ela funciona ou não. Sem ter que provar se ela funciona ou não. Eu acho que é difícil. Quando digo sim, teoricamente tem que haver. O que acontece é que eu não trabalho com teoricamente tem que haver, eu trabalho com realmente não. Então, não há pessoa que consegue viver assim. Eu acho que é uma intenção. Eu acho que é uma intenção de viver assim. Eu acho que é uma intenção. O senhor conhece alguém que vive assim? Realmente, acho que não. Você conhece? Não. Mas pode existir. O senhor falou que, eu entendi assim, posso estar errada, na hora que o senhor disse sobre ser fiel a um parceiro ou ser fiel ao desejo. Eu entendi como sendo coisas antagônicas. Não. E eu não sei, gostaria que o senhor falasse. Para mim parece que não necessariamente. Não, eu concordo com você, não necessariamente. Não, é decir, só que o enunciado me levava a perguntar-me, não sei de que lealdade se estava falando. Né? Inclusive, o desejo não é leal a nenhum objeto. A única fidelidade do desejo é o objeto que está perdido, em realidade. O resto são objetos que vêm e que vão passando. Né? Mas, não. Bom, se não tem mais perguntas, gostaríamos de agradecer ao professor Alejandro Luiz Viviani por ter nos tomado por mão, né, guiado nesse território tão árduo da ética no relacionamento, mas ao mesmo tempo refletindo sempre que podemos recomeçar a nossa vida amorosa, né, de alguma forma. Sim. E gostaríamos de lembrar a todos que o próximo dia 18 de novembro, ou próxima sexta-feira, teremos Ética na Política, onde o tema será desenvolvido por Gabriel Kohn, sobre os seguintes, dizeres. Vencer é o lema do político. Sua ética não pode seguir apenas os princípios, tem que considerar os resultados. Mas até onde isso pode ir? Portanto, deixamos essa pergunta no ar para todo mundo, né, vir afiadíssimo na próxima sexta-feira. E lembramos também a todos que nós temos ainda hoje
nessa sexta-feira, temos cinema britânico, Agenda Secreta, um filme de Ken Loach, acontecendo aqui no Auditório Moarama. Gostaria de encerrar com um aplauso muito simpático para a nossa palestrante. Obrigado a você. Obrigado a você. Agora, gente, uma salva para mim no altar. Vamos lá, todo mundo. Enquanto a gente começar a cantar, não parem. A vida que só é bonita, não chove no chão, mas se chover dá de tudo, a tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu carinho. Foi você.
minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me vem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Oh, eu distribuo um segredo, como quem ama um sorriso, do jeito mais natural. Dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Minha vida, nossas vidas. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens, faça acordar os homens, acordar mais todos os homens e adormecer as crianças. Com muito
realidade é o seu jardim, a sua boca, pena dos seus braços, os abraços são de sempre, hoje já nasce a mensagem, colada assim, abraços e beijinhos, e carinhos sempre ali. Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim, não quero mais esse negócio de você fugir de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Falando um pouquinho mais sobre arranjo vocal, queria falar para vocês como que se... Nos teclados e nos arranjos, Maestro Tom! No contrabaixo, Diego. Do meu lado esquerdo, a Ana. A Simone. Aqui do meu lado, a minha xará, Viviane. Tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a lugar de calçada, quando aparece uma dor, dou risada do grande amor. Mentira. Eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada, quando aparece uma cor, dou risada do grande amor. Mentira. Como a Simone já contou para vocês, existem mais de 40 tipos de samba. Eles passeiam desde o Partido Alto, que no início se chamava samba raspado, ele era feito raspando pratos com facas. A Bossa Nova, que começou com Chega de Saudade. E o chorinho, que também é um tipo de samba. Aliás, como é que é mesmo, Simone? Chorinho? Chorinho é a primeira manifestação de samba urbano no Brasil. Toda vez que eu tento falar isso, eu erro. Então é melhor ela falar, que fica mais legal, né? Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Tento em vão te esquecer, mas olha, o meu tormento é tanto que eu vivo e tanto sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu vizinho, esse chorinho que eu
Fizeram para nós os figurinos, os cenários. A gente queria agradecer de coração também a nossa equipe de apoio, desde a primeira fase do nosso DVD, Clarissa, a Fabiana, o Paulão, o Cabelo, que nos ajudou muito ontem, a Dona Dalva, que está sempre por perto, ajudando a gente o tempo todo. E a gente queria, em especial, agradecer ao Tom por ter a ideia e ter insistido com a gente para a gente seguir atrás dessa vontade de fazer o DVD. E ao Einstein, que confiou na gente, acreditou no nosso trabalho e dirigiu um DVD com cenas que eu especialmente acho muito bem cuidadas. O DVD está lindo, modéstia à parte, muito, 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 muito mesmo, por causa do Einstein, pelo cuidado que ele teve, pela vontade, pela força de vontade, pela garra dele,
A gente está agradecido a ele pro resto da vida. E vocês vão ver a nova direção dele. A gente vai agradecer. A gente queria agradecer também a vocês, porque, da mesma maneira que o Einstein, vocês confiaram no nosso trabalho e vieram aqui hoje ajudar a gente a realizar mais um sonho. Isso é uma coisa que não tem preço. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Uma mulher que merece viver.
Só para quem estiver curioso, aí na saída tem um rapaz muito bonzinho. Quem quiser já comprar antecipadamente uma cópia do nosso DVD, já pode reservar. Invasão de privacidade. Só convida. Sucesso. Vivi, parabéns. Os arranjos estão muito bons. Meus parabéns. Eu tenho assistido muitos shows aqui, mas os arranjos de vocês estão muito sucesso. O Tom que faz tudo. Eu vi ele comentar. Sabe que é? Aqui é um bando de chorão. Parabéns, viu? Não tava tão ruim assim pra você chorar. Para com isso, vai. A gente fez até algumas coisas legais. Você é uma chorona. Não chora não, minha filha. Não. Parabéns. Obrigada mesmo. Quando vocês quiserem vir apresentar aqui mais vezes, a gente terá o prazer de receber. A gente fica muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada. Linda. Tudo bom? Obrigada, lindo. Por que não casa? Não amei você. Espera o Marcos. É a Viviane, pelo amor de Deus. E como você tá, Viviane? Ela gosta muito de... Esse cara é o Marcos Parizado do Essa é uma grande... Tudo bem? Como vai? Você vê que não precisa de gente pra fazer... Por favor, dá o telefone. Claro. Eu não tinha visto no final do show. Ele eu vi no comecinho. Muito bom, parabéns. Uma vez de relâmpago nos grandes e uma vez no Blitz, no relâmpago. Parabéns, Paulinho. Ele entrou junto comigo. Cumprimentar, cadê os outros meninos? Já foram embora? É uma batalha brava. É uma batalha brava. Mas uma batalha a gente chega lá, não é verdade? Sim, né? Não vale a pena. Cadê a vida? Não, mas você merece, tá? Parabéns pelo profissionalismo, pelos arranjos. Você, olha, é nota mil, tá? Fica com Deus. Obrigado por ter vindo. Foi legal porque foi fácil a sessão da Eu não consegui assistir tudo, mas não deu pra ele vir. Mas tudo bem, No próximo mesmo. Se quiser, vai sim. Manda um beijão pra ela, tá? Eu tenho uma amiga que fala assim, minhas amigas vão ter um treino quando eu souber. Claro. Foi todo o sacrifício da viagem, né? Certeza. Deixei essa quinta-feira no escuro. Obrigado. Foi barato na festa.